Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast O Canteiro, o canal de educação profissional voltado ao ecossistema da construção civil. E aí, eu tô aqui com meu amigo Henrico De Ferrari. E aí, meu querido? Salve, André. Beleza? Beleza pura. Joia. Vamos a mais uma resenha? Hoje tem resenha. Aí eu gosto, hein? Vamos Histórias lá. com cafezinho, um bom amigo, vamos lá. Boa. Então, hoje a gente vai no limite do que é contar história, tá? É só história. Vamos lá. Mas a história é meu primeiro shopping. Porra! Não é o primeiro sutiã, mas... a pegada é a seguinte, é um ponto de inflexão na minha carreira, quando eu saio de fazer obras razoáveis, prédios, conjuntos residenciais e não sei o quê, e aí caí num shopping center, que na época era a maior obra privada do Brasil. Que isso? Ei, começou mal, hein? É. Muito louco. Era um projeto gigantesco e era assim, eu tinha um chefe que era um cara que manjava, possivelmente era o cara que mais conhecia de shopping no Brasil. Que ele tinha sido diretor de engenharia da Sears. Já ouviu falar da Sears? Não é estranho, mas não me lembro. Sears era a maior loja de departamento do mundo. Era uma empresa americana que veio para o Brasil e ela quis se instalar em shopping centers. E nem existiam direito shopping centers aqui. Então foi a primeira âncora de shoppings do Brasil. Que massa. Então o cara trabalhou nos Estados Unidos, aprendeu todos os conceitos de shopping nos Estados Unidos e veio para cá para ensinar para os empreendedores de shopping a fazer shopping centers. Porque a Sears, que era a principal, se implantava e ancorava os shoppings iniciantes aqui no Brasil. Queria vir para cá, né? Mas que ano foi isso? Só para me contextualizar. O meu shopping foi em 90. Eu entrei em 97. A gente fez de 97 a 98 esse shopping. Massa. Já mudou de dono, a construtora que fez já fechou, a gerenciadora que eu trabalhei também já fechou. Então eu posso até falar sem muita dor, que é o Internacional lá em Guarulhos. Uhum. É um shopping bem grande, ele tem quase 80 mil metros de área de loja. Então eram 100 e tantos mil metros quadrados de área de shopping. E foi implantado onde era a fábrica de máquina de escrever da Olivetti. Que massa! E esse projeto, e esse prédio era um prédio tombado pelo patrimônio histórico, porque era uma fábrica da década de 50, era muito legal. Só tá dificultando as coisas. Meu, tem umas cúpulas lá que eu descobri entrando nos becos do negócio, descobri uma sala com projetos. Que legal. E o projeto dessas cúpulas, ele era desenhado a nanquim, né? Como tudo. E aí estava escrito assim, era em italiano o projeto. Estava escrito assim, não existem modelos de cálculo para esse tipo de estrutura. Então fizemos testes à ruptura. E este desenho, esse daqui, é o que foi feito na data tal, na cidade tal, não sei o que. Que legal. Então os caras faziam... Chego a arrepiar, cara. É muito legal, muito legal. Não tinha elementos finitos na década de 50, né? Sim. Então os caras iam fazendo o negócio, testando, rompendo, e aí era o que deu. Mas assim, eu vou contar um monte de histórias dessa época, né? Dessa vivência. Mas o que eu quero, assim, no fim do dia, é mostrar para vocês o quanto gera de conhecimento você trabalhar numa obra grande. Não é assim, não é todo dia. Hoje em dia, shopping centers é o tipo da coisa também que possivelmente não vai ter muitos mais, né? Porque com comércio eletrônico e tudo mais, essa pegada de shopping tá perdendo força. Né? Uhum. Mas grandes obras geram grandes oportunidades de crescimento grandes e conhecimento. Experiências, né? Exatamente. Então, quando eu cheguei lá, eu me lembro a primeira demanda que eu recebi
desse cara foi, estamos com um problema de erosão num talude, ali no fundo, não sei o que, me dá uma solução para lá. Aí eu fui lá, abri o projeto, olhei e falei, vou pegar uns 2 meninos e chapiscar esse negócio, né? Uhum. Depois joga ali um neutrol, alguma coisa assim, para dar uma segurada, é provisório, não sei o quê. Aí eu fui falar com o cara, ele virou e falou assim, não, Rico, dá uma olhadinha na escala do projeto. Eu estava acostumado com projetos de escala 1 para 100, né? Sim. A escala era 1 para 1000. Meu Deus. Então aquilo lá que eu achei que dava para fazer com 2 meninos, eu acho que eu ia precisar de uns 20, né, para fazer. Sim, sim. Era muito diferente, assim, as coisas nessa escala são outras, né? Então eu me lembro que na época eu tinha 10 anos de formado. No primeiro dia eu vi mais modelos de fundação do que eu tinha visto em 10 anos de formado. Meu Deus, cara. Lá tinha um negócio que era bem legal, que eu acho que eu comentei num outro episódio, que você tinha lugares com rocha aflorando e tinha lugares que você tinha estacas com resistência só por atrito lateral, com 40 metros de profundidade, porque não tinha. E aí o cara, o dono da empresa de fundações, que era um dos papas do negócio, falou assim, imagina um corcovado aterrado. Então você tem lugares em que a rocha aflora e tem lugares que você tem um abismo e não tem nada ali, né? Então a gente fez estaca escavada de grande diâmetro, fez Frank já tinha, né? Fizemos raiz porque a gente construiu dentro de pegar rocha e paredes de diafragma, um monte de coisas muito diferentes na época. E aí foi muito impressionante. Outra magnitude, né? O cara trabalhar. Teve um negócio que a gente fez lá que era rebaixamento de fundação. Então, a gente construiu para baixo. Muito louco o negócio, porque você fazia a estaca raiz, transpassava o bloco existente e chegava lá embaixo, aí você construía, aí você escavava tudo, 4, 5 metros, e aí você fazia um bloco lá embaixo. Uhum. E aí depois você começava a construir um pilar saindo do bloco que estava 4 metros para baixo e pegava no fundo do bloco antigo. Antes disso você tinha que demolir a fundação antiga, usar as estacas que foram feitas como apoio. E aí depois que você tinha a transferência de carga, aí você cortava o bloco antigo com água. Que isso, cara? Porque para não ter vibração. Então era um jato de água a altíssima pressão que cortava concreto. Cara, que história muito bacana. Louco, muito legal. E É um e nível aí, de engenharia? não, é impressionante. São umas coisas que são difíceis de acreditar. E esse cara, ele tinha passado por uma experiência terrível, que foi uma explosão de um shopping, que eu não sei se você lembra, mas um shopping aqui em São Paulo que explodiu por conta de problema de gás. E a tubulação estava abaixo, eram pré-moldados, e a tubulação de gás passava por baixo do pré-moldado e ficou um bolsão de ar. De gás, no caso, no vazamento. E aí a loucura do negócio foi assim, os caras chegavam de manhã e cheirava gás no shopping. Aí ligava o ar-condicionado, o cheiro sumia. Sim. E passava o dia, não sei o que, papai. Chegava, fechava o shopping de noite. Quando chegava de manhã, o shopping com cheiro de gás. Aí chamaram a empresa que fornecia gás, porque lá não tinha, não era gás natural, era GLP. E aí o pessoal chamou a empresa, os caras detectaram que tinha um vazamento e falaram assim, fecha o shopping que eu vou caçar o vazamento. E aí na época era dia dos namorados,
Aí a administração do shopping falou, não, depois do Dia dos Namorados a gente fecha o shopping. Na véspera do Dia dos Namorados explodiu. Aí a laje de piso, que estava embaixo, em cima do bolsão, voou até o skylight, que ficava lá em cima, desceu em cima de gente, morreu gente, Que foi um loucura, inferno. cara. E ele era o gerenciador do shopping. Então, ele era meio traumatizado com isso. E ele sempre me dizia o seguinte, que o segundo em comando, que era o meu cargo lá, era um cara que chegava nas obras e ficava mandando e falando, e era um gerenciador, né? Eu falei assim, quando deu a merda, a polícia levou esse cara preso. Por quê? Porque todo mundo dizia que ele era o dono da obra. Sim. E ele só era o cara que O segundo. se achava de ficar falando, não sei o quê. Então ele sempre disse, trabalha no bastidor. Nunca fica na linha de frente, não se exponha, porque você não tem nada para ganhar com isso. Né? Sem dúvida. Você vai fazer teu ego crescer um pouquinho, mas você vai Tu correr. já tá ali, né? Tu já tá com então, o negócio na mão. Foi um bom aprendizado também, sabe? Então a gente tem que ficar ligado que não precisa ficar reinando, né? Você vai ter tuas funções, você vai ter tua força, mas sem precisar ficar dando uma de gostoso. É verdade. Aí, assim, a gente tinha uma equipe grande, eram umas 20 pessoas, entre engenheiros, arquitetos, só de gerenciamento. Sim, imagina. E aí depois tinha a construtora, tinha a instaladora, tinha a empresa de ar-condicionado, a impermeabilizadora, era tudo picado o contrato. E aí eu ficava na gestão da galera toda. Era muito maluco. Imagina. E pessoas em campo com todas as empreiteiras, bate 1000 fácil, né? Não, o efetivo da obra foi, no pico, foram 4.000 pessoas trabalhando. Caramba. Porque chega uma hora, quando você está fazendo shopping, que você ainda está fazendo obra e o lojista também está fazendo obra. Ah, sim. Porque a data de inauguração é de todo mundo. Né? Exato. Não é que você inaugura o shopping vazio e depois as lojas inaugura o core shell, depois as lojas fazem. Não tem isso. Então, chega uma hora, e isso é uma coisa muito louca em shopping center, que você tem que fazer um planejamento de obra em que você libere o espaço do lojista e consiga continuar trabalhando. Então, antigamente, você trabalhava com corredores técnicos, então toda a parte de instalação passava por trás da loja. Uhum. Mas, nos shoppings mais modernos, e era o caso desse, toda a parte de instalações, de infra, está no forro do mall. Então, imagina que você constrói, faz todas as instalações, fecha o forro, faz o piso, deixa tudo pronto para o lojista entrar com 3, 4 meses de antecedência. Então, uma obra de 1 ano e meio, que era o prazo que a gente tinha para fazer o shopping, você chegava os últimos 4 meses, você não conseguia mais trabalhar na parte de acabamentos internos. Sabe? Sim, ou seja, o molde está pronto. Exatamente. Então a lógica de construção era muito diferente, era muito maluca. E assim, eu acho que eu te comentei, o lance loteamento do forro era bizarríssimo que tinha de atividade. Muito Mas legal. Tem umas histórias então legais nesse shopping. Tinha um lugar que era um prédio, era um anexo do shopping, que era tombado, porque era um prédio muito característico. A gente chamava ele de cristaleira. Então era um prédio com um pé direito bastante alto e todo envidraçado. E do lado tinha uma caixa d'água, dessas que era um cálice e uma bola, que era o reservatório de água. Isso tinha que sair. Meu Deus. Aí... É metálico ou concreto? Concreto. É, porque esse que tu descreveu é concreto. E antigão, não sei o que, era bem legal. E aí chamaram a demolidora, e a demolidora foi com um equipamento que parecia coisa de filme dos antigos, sabe? Que um aquela bola de com uma aço. bola. Meu Deus. E aí o cara deu na parte superior, que era o reservatório, e ele girou. Meu Deus. Então, ele não era uma coisa só. Eu não sei como é que se construiu isso, mas
Eram pilares, um cálice e uma bola de concreto que era a caixa d'água. E não era uma bola, era uma pera. Uhum. Então, o negócio rodou e ficou super instável do lado de um prédio De que era vidro. tombado. Que merda, Meu, cara. foi impressionante. Aí o que aconteceu? Como é que a gente vai demolir esse negócio agora? Não sei o que para lá. Aí chamaram um cara que fazia implosões. Um mês. E aí foi muito louco, porque o cara chegou, olhou, não sei o que, ficou uns dias, mandou uma proposta. A gente aprovou a proposta. E aí ele virou, chegou lá um dia e falou: bom, eu quero uma montanha de areia aqui. Então você tinha do lado esquerdo da estrutura, você tinha o prédio tombado, uma estrutura instável com uma caixa d'água pendendo para o lado instável, Uhum. e aí o cara mandou colocar do outro lado uma montanha de areia. Aí ele contou, não sei o que, falou: aqui, nessa posição. Aí vamos lá, colocamos o negócio, não sei o que. Aí ele falou assim: eu preciso que vocês isolem toda essa área, protejam, não sei o que, papá. E aí ele foi lá montar as suas traquitaninhas, não sei o quê. Caramba, que legal. E a gente subiu, porque esse tinha essa estrutura, e a gente tava a gente foi na cobertura do prédio antigo, né? E ficou de lá olhando. E aí o cara, pá, detona o negócio. Aí levanta uma poeira que a gente não enxerga porra nenhuma. E a gente não sabia o que tinha acontecido. Sim. Simplesmente ficou tudo escuro. Aí descemos, não sei o quê. Quando a gente chegou lá, aquela pera estava deitada exatamente em cima da montanha de pedra que o cara De areia que o cara tinha mandado colocar, e a estrutura tinha tombado exatamente para lá. Cara, que legal. Meu, muito legal, assim, muito maluco que o cara, porque assim, já viu essa história de como é que é implosão? Ah, muito pouco, mas eu acho muito legal, que é um engenheiro de Minas, é toda uma história... Então, a história é assim, o cara bota as bananinhas de dinamite e ele bota são umas borboletinhas que são retardadores do circuito. Da ignição, ela tem que ir em cadeia. Exatamente. Então, ele calcula. Então, por exemplo, ele queria que tombasse para um lado. Então, ele bota os de tempo mais rápido do lado que ele quer que tombe e os de tempo mais longo Do lado que do tem que outro ficar... lado. Então, na hora que ele dá a explosão, explode aqui primeiro, a estrutura fraqueja para um lado, depois detona do outro lado e a estrutura cai para onde você quer. Mas assim, um nível de É uma orquestra o negócio, né? Meu, impressionante, muito louco esse negócio. Essa foi uma história. História com explosões também. A gente tinha que fazer uma rede de água pluvial que tinha, sei lá, 1,5 metros de diâmetro e tinha rocha. Sim, E aí, meu, Corcovado enterrado. por onde que eu vou fazer essa linha? E chegamos à conclusão que não tinha que passar pela rocha. Né? E aí chamamos, aí era outra empresa, né? Não era de implosão, mas era de explosão. Sim. E aí o cara vem e fala: bom, a gente vai ter que fazer isso aqui por etapas, não sei o quê, pedir autorização no exército, uma burocracia gigantesca. Então tinha a Dutra e tinha o espaço que a gente tinha que fazer uma rede que era paralela à Dutra. Né? E aí então o cara mandava a gente abrir, aflorar a rocha. Aí ele vinha com tipo um martelete, abria uns buraquinhos para colocar as bananas de dinamite, mandava cobrir, colocar pneus, tela metálica e terra. E aí acionava e fazia bum. Aí você ia lá, tirava a terra, tirava a tela, tirava o pneu e a rocha estava toda fraturada. E aí isso era para fazer várias vezes. Aí beleza, fizemos a primeira. Que legal a lógica disso, né? Tô imaginando aqui na minha cabeça, é genial. Aí fizemos a primeira, daqui a pouco baixa a rodoviária federal. O que aconteceu aqui? Disse, não, estamos fazendo explosão, está aqui a autorização do exército, não sei o quê. Meu,
Não pode fazer isso assim. Ué. Quando você for fazer, você me avisa, tá legal? Porque é perigoso, os carros, Sim. o barulho, não sei o quê. Tá bom. Então, assim, a programação era, dali a 3, 4 dias ia ter mais uma explosão. Aí eu avisei o cara, ele falou, me liga nesse telefone aqui, não sei o que, papá. Aí, beleza. Vou na véspera, eu ligo pro cara, então, amanhã, tá horário, a gente vai fazer. Ah, beleza. Eu vou pra aí. Beleza. Aí ele chega, né? E ele falou, e aí, como é que tá a programação? Ah, daqui a meia hora, não sei o que, papá. Tá bom, quando faltar 5 minutos, você me avisa? Aviso. Aí eu viro pro cara e falo assim, então, daqui a 5 minutos vamos explodir. Ah, beleza, maravilha, não sei o que. Aí eu olho pra Dutra, o cara fechou a estrada. Puta merda. Meu, não passava mais carro nenhum. Ele tinha botado um bloqueio vindo do Rio, outro saindo de São Paulo, e fechou a estrada pra gente fazer o boom de novo. Que em tese estava protegido, mas enfim. E aí fizemos umas 3, 4 explosões com os caras fechando a estrada pra gente. Olha que loucura, cara. Muito louco. Então, assim, a gente parava o trânsito, literalmente. Cara, a magnitude Muito do negócio legal. é Sim, muito grande, né, cara? muito. E aí você vai aprendendo, assim, você começa a ter gestão sobre coisas que você fala, se você não vivencia, você não tem a chance de aprender um monte de coisa, né? Sim. E assim, eu tinha uma relação muito boa com empresas muito grandes. E assim, da mesma forma que você gerencia uma obra pequena, você gerencia uma obra grande. O que acaba acontecendo é que você tem que aprender algumas manhas, algumas coisas e ir vivenciando. Mas não é que, putz, eu era um cara super preparado. Não era. Eu fui tendo oportunidade, né? Claro. Então, galera, quando vocês tiverem oportunidade de fazer alguma coisa que esteja acima do teu potencial, do que você se sente seguro, vai, né? Tenha coragem, faça, tenha bom senso, lógico, né? Não é para sair fazendo loucura, mas o crescimento vem dessas situações, né? Uhum. Dessas oportunidades de fazer coisas que vão além do que você já está acostumado, do que está dentro da tua zona de conforto, né? Exato. Então, são coisas muito loucas. Aí aconteceu uma situação muito interessante que foi assim, eu entrei, comecei a enxergar o negócio, a gente estava nessa fase de fazer fundações, e aí o meu chefe tirou férias. Aí estamos lá, não sei o quê, aí vem o dono da gerenciadora, que era um cara muito chucro, muito bravo, muito... e falou assim, eu preciso que vocês façam um levantamento do custo real dessas obras de fundação, que era obra pra caralho. Aí o cara tinha uma estimativa, mas começar a executar e você começa a ver o que está acontecendo. E aí a gente foi fazer esses levantamentos e com o levantamento da empresa que tinha feito e descobrimos um erro importante na lógica do negócio. Uhum. E o custo foi lá para as nuvens. Sim. Então, assim, e fizemos todas as contas, não sei o quê, e aí eu ligo pro cara e falo, tem um número. Vou apresentar pro cara bravo ainda, que E merda. na hora que eu falei o número, o cara ficou muito puto. E aí ele virou e falou assim, você acabou de entrar e você já tá querendo roubar. Você tá louco, não sei o quê. Eu falei, não, chefe, tá tudo levantado aqui, foi isso. Você é um mentiroso, Mas eu falei, vou perder o emprego no primeiro mês. Eu quero ver esses números. Eu falei assim, beleza, já te mando. Na época não tinha computadores e não sei o que, era tudo na mão. Aí eu peguei toda a papelada, fui no aparelho de fax. Olha só, genial. E comecei a passar o negócio, né? Aí chegou uma hora que eu recebo uma ligação, era a secretária do escritório, falou assim, para que acabou o papel de fax aqui. Bom, e no final a gente estava certo e o cara viu que a gente não tinha malho nenhum, era fazer conta mesmo e chegou a estimou mal, conclusão. né? Exatamente.
Mas quem é que vai estimar que tem que implodir pra te fazer uma drenagem? Não, mas não era isso. Mas de qualquer forma, assim, Tudo imagina entra no você bolo. rebaixar todas as fundações de um prédio que tinha, sei lá, 50 anos. E não tinha projeto. Tá louco. Então você ia abrindo o negócio, ia vendo o tamanho dos blocos e você tinha, dependendo do bloco, você tinha uma solução diferente, não sei o quê. Então, aquela estimativa funcionou para dar uma estimativa, mas na hora do vamos ver era outra coisa, né? Não, e outra, eu acho que o volume é um potencial horrível, né? Porque, eu posso ter uma variação de 30%, mas em cima de uma importância muito grande, 30% é muita coisa, né? A 30% em cima de muito pouco, segue sendo muito pouco. Então, como o negócio era muito grande, cara, a margem de erro fica astronômica. Aí eu me lembro um dia que foi muito legal, que a gente estava com várias concretagens, e aí eu chamei toda a minha equipe, tinha uns 6 pessoas que trabalhavam embaixo de mim, como num ponto alto da obra. Eu falei assim, galera, presta atenção nisso daqui, fotografem com o olho isso daqui, porque possivelmente vocês nunca mais vão ver um negócio desse tamanho. Naquele dia a construtora lançou 650 metros cúbicos de concreto. Isso, cara. Com 4 frentes de trabalho, com bombas e não sei o quê. Lá a gente fez 400 toneladas de estrutura metálica. Que isso, cara? Tinha uma viga lá que ela veio de Minas, lá da Uzi Minas, não sei o quê, numa carreta, e a viga era mais larga que a carreta. Nossa, o banzo da viga era uma... Que isso, cara? Para subir essa viga, era para vencer um vão de 35 metros. Para vencer, para subir essa viga, eram 2 guindastes. Que não conseguia pegar o negócio. Sim, deve ser um perfil especial, tudo loucura. Muito E aí, louco. cara, 650 metros cúbicos, cara. Puta merda, só pra a galera ter noção, um caminhão tem de 6 a 8? 6, eu acho que é o básico do caminhão, né? Imagina, a gente tá falando 100 caminhões, mas é 100 caminhões, não é 100 caixas de sapato, né, cara? Meu Deus do céu. Louco. Muito volume. E assim, essas obras de shopping, elas têm uma lógica diferente. Então você tem um planejamento por setor. Então, por exemplo, tinha um prédio que era o prédio do cinema. Tinha um prédio que era o prédio da praça de alimentação. Então você vai com planejamentos segregados para cada uma das frentes de serviço. Como se fosse uma outra obra dentro da obra. Exatamente. Então a construtora tinha engenheiros, mestres, encarregados, não sei o que, por setor. Caramba. Então eram 4 ou 5 setores com engenheiros diferentes, com cronogramas diferentes, para ir depois fechando tudo. E aí junto tinha as instaladoras, todas das grandes empresas do mercado, né? Caramba, no mesmo site, legal, né? Uma festa. Moral da história é uma festa. Meu Deus, cara. Mas muito legal. Muito legal. Eu tô aqui estarrecido com essa história, não sei nem o que te perguntar, falar, tô babando aqui, tô falando, meu Deus. Bom, tinha um monte de situações loucas, mas eu me lembro de uma. Bom, sindicato, Ministério do Trabalho, moravam lá dentro. Lógico, né? Fizeram uma estação lá. Então... E uma vez eu me lembro, isso eu tô falando antes do ano 2000, né? Não tinha aço cortado e dobrado. Você cortava e dobrava aço na obra, né? E aí eu tô andando com o fiscal do sindicato e tem um pessoal fazendo dobra de uma barra de 1,5 polegadas. Sim, já paulada. Então, imagina que eram 6 caras para dobrar o aço. Sim. E aí chegou o cara do sindicato e falou: isso aqui é um absurdo, isso aqui não pode. Não sei o que. Aí eu virei para ele e falei assim: meu, fica tranquilo, daqui a alguns anos vai ter equipamento para fazer isso e esses caras todos vão estar desempregados. Tá? Aí ele parou, olhou, não sei o quê, e no fim do dia é isso mesmo. Pior que é. Quer dizer, com a mecanização, com um monte de tecnologias que vieram aparecendo todos esses anos, né,
muito trabalho deixou de existir, né? Não, e a mão de obra vai se reciclando, vai indo para outros lugares. Né? Então, assim, sei lá, esses 4.000 que tinha na época, hoje talvez se fizesse com 1.000, com 800, não sei. Sim. Mas as tecnologias vão mudando e a mão de obra deixa de ser tão intensiva como já foi antigamente. Sim, se industrializa processos e vai embora. Né? Sim. E, bom, é esse tipo de coisa que ia acontecendo. Né? Teve uma outra história que foi bem louca, que foi nessa coisa. Então era uma indústria, né? E aí nessa coisa de rebaixamento de fundação, não sei o que, apareceu um tanque enterrado, grande. E aí o pessoal da demolidora que pegou uma lixadeira para cortar o tanque. Meu Deus, cara. E tinha Mas combustível explode, ainda dentro e explodiu. Meu Deus, cara. Então eu tô lá no meu canteiro, que era, sei lá, uns 600, 700 metros de onde foi o fato, e eu ouço uma explosão e eu saio para ver o que está acontecendo. E aí eu vi um cara que depois virou amigo meu, regendo uma orquestra, né? Cara com rádio, com celular, que na época celular era uma raridade, né? Sim. Ligando para bombeiros, chamando o pessoal, não sei o quê. E aquele momento, assim, que, meu, era uma puta crise, né? E o cara tava lá, mandando bem pra caramba. E pra mim foi muito marcante, porque nessas horas você vê que tem gente que amarela. Sim. E tem gente que brilha, né? Olha que legal. Então, boa frase. Sim. Então, assim, me chamou muito a atenção, me marcou muito esse momento, porque é uma coisa que é muito, muito complicada em momentos de crise, né? E aí você vê quem tem garrafa vazia para vender, né? Como se falava antigamente, né? É muito... Não, isso aí é bem difícil, cara, de fazer cortes em tanques assim, tu tem que fazer todo um preparo, encher de água, cortar debaixo d'água o negócio. É louco. É muito louco. Eu me lembro que uns anos depois eu tive uma situação como essa, e aí eu virei pro pessoal e falei assim, ó, isso aqui tem que fazer assim, assado, tudo. Oh, como é que você sabe? Eu falei, porque eu sofri, né? Eu já explodi um desse. Não fui eu, mas eu vi a merda que se faz. Né? No momento vai chegar uma hora que tudo é tu, cara. Tu tá lá como representante, tu até não faz a merda, mas ela cai na tua conta, né? Com certeza. Teve um caso também que foi... A obra tinha ficado parada há um tempo, tinha dado problema de um embargo, e tinha uma laje grande que estava para concretar e não concretou porque a obra foi embargada. E aí, quando a obra foi retomar, eu fui com o engenheiro da construtora para ver como é que estava o escoramento. Tinha passado lá, sei lá, meses. Sim. E aquela frente de serviço estava parada, né? E aí olhamos tudo, não sei o quê. Eu falei, meu, chama os caras da empresa de escoramento para dar uma olhada aqui, não sei o quê. Aí ele chamou, os caras verificaram tudo, não sei o que, papai, e aí eles deram uma RT falando tá tudo certo. E aí na hora que foi concretar, o negócio desceu. Puta que pariu. Então era uma laje, eu acho que era algo em torno de 100 cúbicos na laje. E a laje desceu, né, com o pessoal em cima. Foi assim, louco, graças a Deus não tinha ninguém embaixo, né? Então o negócio deformou, o cara surfou desceu, uma onda de concreto. Exatamente. E, meu, com aquela RT, todo mundo se salvou, menos o cara da empresa de escoramento, quem assinou, né? Mas isso é outra coisa que é muito importante, galera. Quando vocês forem fazer ou gerenciar ou administrar uma obra, cada parte interessada, cada cara que está atuando tem sua responsabilidade técnica. Se você não chamar o cara para assumir a responsabilidade dele, a responsabilidade é tua, né? Exatamente. Então é muito, muito importante você perceber se você pode terceirizar o risco, né? Já Ouçam falamos o nosso de risco. Episódio. Faça isso. Não assume o que você não precisa assumir, porque, meu,
você não vai ganhar absolutamente nada com isso. Aliás, você só tem a perder, né? Exato, exato. Então esse é outro ensinamento que é muito, muito importante ter, né? Não, e é um erro pesado que a gente faz na boa fé, né? A gente quer entregar melhor, quer atender melhor, avança os nossos limites, acaba dando alguma merda. Deu E uma aí bela merda, mas aconteceu algo aqui. Mas enfim. vamos continuar vamos. desse jeito. Mas acontecem, merdas acontecem. Com certeza. A gente só perde com isso. Então é importante isso daí. Com certeza. Mas, bom, tem várias histórias, mas acho assim, conceitualmente, é isso que eu acho que a gente precisa falar. Que na vida a gente tem um monte de oportunidades e que a gente precisa correr o risco para crescer com elas, né? Não vai pra chuva, não se molha, né? Tem que sair da zona de conforto. Exatamente. Mas e tem que ter muita coragem, né? E a coragem não é a ausência do medo. A coragem é entender, detectar e superar o medo, né? A ausência de medo é ignorância, é responsabilidade, né? Sim. É só cegueira. Show de bola, cara, adorei as histórias. Parabéns pela trajetória. Imagina. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Abraço. Valeu, cara, abraço. Valeu, tchau, tchau, gente.